Em nosso estudo de hoje, a lição 27 do livro Rumo Certo tem por título Lutas na Equipe. Qual ocorre na turma de escola o atormentado momento da auscultação de valores chega sempre para a equipe de ação espiritual. No estabelecimento de ensino é o exame periódico das matérias professadas. No grupo de realizações da alma é o tempo de provação a se definir por expressões diversas. Perplexidade é desequilíbrio nos setores mais altos do ideal. Laboriosa travessia de atoleiros do sentimento, verificação de pontos fracos, contagem de perdas e danos depois dos acidentes de natureza moral. Chegada a ocasião perigosa, houve-se escapatórias apressadas. Não tenho culpa, não é comigo, estou fora, nada assim. A organização se converte para logo em viveiro de farpas magnéticas, conturbando e ferindo os próprios componentes. Entretanto, é preciso contar com isso. Construção exige marteladas, aprendizado pede demonstrações, obstáculos é o metro da resistência, tribulação é cadinho da fé, nem azedume, nem irritação. No instante do testemunho, saibamos simplesmente reparar o caminho estragado e seguir adiante. Hora de mais luta é também hora de mais trabalho para que a paz se estabeleça. Imunizemos o grupo contra a perturbação, acusando a nós mesmos, acentuando a nossa responsabilidade e aprendendo com o fracasso. Somos ainda no mundo espíritos imperfeitos e sem a dificuldade de nenhum modo conseguiríamos segurança e autossuperação. Conversamos de que a crise é a mestra da experiência e sem experiência em qualquer empresa edificante da Terra é impossível melhorar e compreender, servir e perseverar. Emmanuel começa o texto de hoje fazendo uma comparação das escolas da Terra com as provas que a gente vive. A gente ouve o tempo todo dizer que estamos em mundo de expiações e provas e a gente esquece como acontece na escola. As escolas, de regra, elas se organizam por trimestre e a cada final de trimestre você é submetido a avaliações e são essas avaliações que vão determinar a sua aprovação ou reprovação para o ano seguinte. Quando chega na véspera de prova, a gente sabe que é aquela tensão, é aquele alerta ligado, a pessoa se retira para poder estudar, procura criar grupos de estudo também, já que está falando ali da luta em equipe, e muitos querem correr atrás do prejuízo, das aulas que perderam, outros querem recorrer a meios ilícitos através da cola, o objetivo é ter a aprovação. E o Emmanuel vem falar, olha, momento parecido com esse, mas com relação à vida espiritual, são as provas que a gente passa aqui na Terra também. Porque a gente vai perceber que a gente vai descobrir o valor do ser humano no momento de crise. Enquanto está tudo bem, enquanto está tudo em paz, a gente não tem condição de avaliar ninguém. Agora, tem aquele velho jargão popular, né? Que é conhecer o ser humano, ou dar poder para ele, para ver como é que ele vai agir com o poder, ou vamos ver o comportamento dele no momento de crise. Mas o texto de hoje, ele vai um pouquinho além, porque ele vem falar de equipe. E quando vem falar de equipe, a gente vai ter um meio coletivo, com certeza, e a gente vai observar que sempre tem um ou outro membro da equipe que acaba desestabilizado e também destoando do restante do grupo e às vezes podendo até comprometer o trabalho de todo o grupo também. E o Emmanuel ele traz uma informação aqui no final do texto, que é uma informação que a gente às vezes fica observando, por exemplo, técnico de time de futebol. O técnico vai fazer a coletiva de imprensa e a primeira coisa que ele fala, não, eu assumo a responsabilidade por tudo, a culpa é minha. E muitas das vezes eu ouvi aquilo ali e falei, a culpa é dele por quê? Não, mas a culpa não é dele sozinho, mas ele, para poder poupar os membros da equipe dele, ele acaba assumindo a responsabilidade, né, tirando o holofote de cima daquela pessoa que aparentemente falhou, e depois que resolver esse problema externo, aí sim, internamente a gente vai tentar resolver com o grupo, vai ver onde está falhando, o que está precisando mais, e a gente vai perceber que, principalmente com relação a trabalho mediúnico na casa espírita, o médium que não estuda é o primeiro que dá trabalho.
isso parece que é uma regra quase que sem exceção. Aquele médium que, eu já fiz o curso do Livro dos Espíritos, o curso do Livro dos Médios, o curso do Evangelho segundo o Espiritismo, eu já fiz o Pentateuco todo, não tem mais agora nada para aprender. Ou então, simplesmente não tem para aprender, ele reconhece que sempre vai ter, mas agora eu vou me dedicar a outras coisas, eu estou sem tempo, e normalmente é com esse espírita que você vai ter problemas. Eu falei recentemente num dos estudos que a gente estava observando Divaldo Pereira Franco, ele falando que já há muitos anos que ele é convocado pela Joana de Ângeles a todo dia ele dedicar 30 minutos de estudo da codificação espírita. E a gente ficou se questionando na hora, falei, mas para que o Divaldo precisa todo dia de 30 minutos estudando um dos 5 livros escrito por Kardec? Por quê? E a resposta veio: para se manter em sintonia com os espíritos responsáveis pela doutrina espírita aqui na Terra. Então, a maneira dele não perder o foco é dele estar o tempo todo trazendo 30 minutos por dia de Allan Kardec para o seu conhecimento intelectual, para o seu sentimento também. Falei, então tá bom, então para manter o foco. Mas quando vai falar de equipe, o Emmanuel chega no final, ele vem falar para a gente, primeiro durante o texto ele fala, olha, quando vai chegar aquele momento da prova mesmo, do grupo, perplexidade é o desequilíbrio nos setores mais altos do ideal. Perplexidade. A gente vai ter que passar, vamos passar. Laboriosa travessia de atoleiros do sentimento, verificação dos pontos fracos. Aí vai encontrar membros da equipe começando a ter as desculpas. Não tem culpa, não é comigo, estou fora, nada sei. Isso tira o corpo mesmo. E a gente vai respeitar nesse momento. Mas, quando chega no final, nos últimos 3 parágrafos, o Emmanuel dá uma aula para a gente. Imunizemos o grupo contra a perturbação, acusando a nós mesmos. Acentuando a nossa responsabilidade e aprendendo com o fracasso. Então, essa é a posição de um líder de verdade. A gente sabe que a gente tem cursos sobre chefia e liderança e que existe uma diferença enorme de chefe para líder. O chefe se impõe pela autoridade e pela força. O líder conquista. E todas as vezes que um líder faz isso que eu falei em relação ao técnico de futebol, fala, não, a culpa não foi dele, não. Ele pode até ter estado no momento ruim, não, mas o conjunto todo é comigo. Assume a responsabilidade, toda vez que se faz isso, ganha a confiança do grupo e o grupo também depois acaba se unindo mais para poder fazer com que o nome daquele técnico, se realmente ele for uma pessoa querida, se realmente ele for líder, o grupo vai procurar fazer de alguma maneira para poder salvar a pele daquele técnico ali no jogo de futebol. Eu peguei o exemplo do jogo de futebol, mas a gente percebe isso em vários outros momentos também, inclusive momentos profissionais mesmo, quando você tem uma equipe mesmo, o trabalho no serviço público, na sua empresa, quando você tem uma equipe que realmente está focada e o chefe consegue atingir um nível de liderança, a gente vai observar esses comportamentos também. Mas o Emmanuel continua falando, ele fala, nós somos ainda no mundo espíritos imperfeitos e sem dificuldade de nenhum modo conseguiríamos segurança e autossuperação. Convençamos-nos de que a crise é a mestra da experiência e sem experiência, em qualquer empresa edificante da Terra, é impossível melhorar e compreender. Tudo bem. Mas a gente vai perceber que dentro do trabalho de evolução espiritual, a gente vai ter um momento nosso, um momento que eu preciso fazer uma reforma íntima, eu preciso adaptar a minha realidade ao Evangelho de Jesus. Ótimo. Mas também nós vamos ter um momento coletivo, um momento que Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, você é pescador, né? Eu vou te transformar em pescador de homens, vem comigo, larga tudo e me segue. E ele não entendeu no primeiro momento, mas depois lá na frente ele foi ver, né, a descrição que está no livro Atos dos Apóstolos, como ele se tornou pescador de homens. 2.000, 5.000 conversões. E a gente vai percebendo que
vai sair um dia do individual para o coletivo e a gente vai conseguir aprender quando a gente estiver realmente no meio coletivo, entendendo os pontos fracos e amparando a todos de maneira uniforme. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.